O cheiro de café requentado e cigarro barato impregnava o ar da sala de espera do hospital. Carlos ajustou o nó da gravata pela 10ª vez, seus dedos tremendo imperceptivelmente enquanto observava o movimento frenético dos corredores. O barulho de maçãs sendo empurradas ecoava pelos azulejos brancos, misturando-se ao murmúrio constante de familiares ansiosos. Ele não conseguia parar de olhar para o relógio na parede. 14h47. Já fazia 3 horas que estava ali, aguardando notícias sobre o acidente. A enfermeira de plantão o chamava pelo nome há 15 minutos, mas Carlos fingia não ouvir. Seus olhos estavam fixos na porta dupla do centro cirúrgico, como se pudesse atravessar o metal com o olhar e descobrir o que estava acontecendo do outro lado. O suor escorria pela sua testa apesar do ar-condicionado gelado que fazia a pele de seus braços se arrepiar. Ele sabia que estava sendo covarde, mas não conseguia se mover daquela cadeira de plástico azul que rangia a cada respiração mais profunda. Senhor Carlos Henrique Santos. A voz feminina soou novamente, desta vez mais próxima. Ele levantou os olhos e encontrou uma mulher de jaleco branco, cabelos presos em um coque apertado, segurando uma prancheta contra o peito. Seus olhos castanhos tinham uma expressão que Carlos não conseguia decifrar. Era compaixão, pena ou apenas o cansaço profissional de quem lidava com tragédias diariamente. O cheiro de álcool em gel emanava dela como um perfume hospitalar que fazia Carlos se sentir ainda mais enjoado. Sou eu. Ele respondeu com a voz rouca, levantando-se lentamente da cadeira. Suas pernas estavam dormentes depois de tanto tempo na mesma posição, e ele precisou se apoiar no braço da poltrona para não cambalear. A enfermeira fez um gesto gentil, indicando que ele deveria segui-la pelo corredor. O som de seus passos ecoava no piso encerado, criando um ritmo hipnótico que parecia marcar os segundos até uma revelação que ele não sabia se queria ouvir. O corredor parecia infinito, com portas numeradas que se sucediam como marcos de uma jornada que ele nunca imaginou fazer. Dr. Miranda estava de costas quando eles entraram na sala, lavando as mãos em uma pia de metal que refletia as luzes fluorescentes do teto. O médico era um homem alto, de cabelos grisalhos e ombros largos que carregavam o peso de décadas salvando vidas. Quando se virou, Carlos notou as rugas profundas ao redor de seus olhos azuis, marcas de noites em claro e decisões difíceis. O jaleco branco estava impecável, mas suas mãos tremiam levemente enquanto secava cada dedo com movimentos precisos e ritualizados. Senhor Carlos, por favor, sente-se. A voz do doutor era grave e controlada, mas havia algo em seu tom que fazia o estômago de Carlos se contrair. Ele se acomodou na cadeira de couro marrom que rangia como um protesto contra seu peso. O ambiente cheirava a desinfetante e papel novo, uma combinação que sempre o fazia pensar em final de histórias. Na mesa entre eles, havia uma pasta manila aberta, com radiografias presas por clipes metálicos que brilhavam sob a luz artificial. Como está o estado dele, doutor? Carlos perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos pela tensão. O médico ajustou os óculos de leitura e folheou alguns papéis antes de responder, cada segundo de silêncio parecendo uma eternidade. O barulho do ar-condicionado zumbindo no canto da sala era o único som que preenchia o espaço entre eles. Carlos podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que o doutor também podia ouvi-lo. Senhor Carlos, o médico começou, tirando os óculos e os colocando cuidadosamente sobre a mesa. O paciente está em estado crítico, mas estável. A cirurgia foi longa e complexa. Foram 6 horas na mesa de operação. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Carlos como se tentasse medir sua reação. Tivemos que remover o baço e parte do fígado estava seriamente danificado, mas conseguimos controlar a hemorragia interna. As fraturas nas costelas perfuraram o pulmão esquerdo, mas já está sendo drenado adequadamente. Carlos sentiu suas pernas ficarem fracas novamente, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ele engoliu em seco, tentando processar toda aquela informação técnica que soava como uma língua estrangeira. O cheiro de café da máquina no canto da sala misturava-se com o aroma de papel e desinfetante, criando uma combinação nauseante. Ele vai ficar bem. Foi tudo que conseguiu articular, sua voz saindo como um sussurro áspero. O médico suspirou profundamente antes de responder, o peso da responsabilidade claramente visível em sua expressão. As próximas 48 horas são cruciais, Dr. Miranda explicou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Ele perdeu muito sangue e seu corpo passou por um trauma severo. Estamos monitorando todos os sinais vitais e ele está na UTI com nossa melhor equipe.
O médico se inclinou ligeiramente para a frente, como se quisesse transmitir confiança através da proximidade. Mas preciso ser honesto com o senhor, a situação é delicada. Existe uma possibilidade real de complicações, e queremos que esteja preparado para todas as eventualidades possíveis. O mundo de Carlos pareceu inclinar-se perigosamente para um lado. Ele segurou a lateral da cadeira com força, sentindo a textura áspera do couro sob suas palmas suadas. Posso vê-lo? Perguntou, embora não tivesse certeza se queria realmente ouvir a resposta. O doutor hesitou por um momento, seus olhos se desviando para a janela que dava vista para o estacionamento lá embaixo. Carros entravam e saíam em um balé urbano normal. Pessoas seguindo suas vidas como se nada extraordinário estivesse acontecendo naquele prédio branco de 5 andares. Ele está sedado e conectado a vários aparelhos, o médico explicou cuidadosamente. A visão pode ser perturbadora para familiares que não estão acostumados com UTI. Há tubos, monitores, o som constante dos equipamentos. Dr. Miranda fez uma pausa, observando a reação de Carlos. Mas se o senhor se sente preparado, posso levá-lo até lá. Só peço que mantenha a visita breve. O corpo dele precisa de todo o descanso possível para se recuperar deste trauma. O cheiro de álcool em gel voltou a invadir as narinas de Carlos quando o médico se levantou da cadeira. Carlos assentiu lentamente, embora cada fibra de seu ser gritasse para que fugisse dali correndo. Seus pés pareciam de chumbo enquanto seguia o doutor pelos corredores que se ramificavam como artérias de um organismo vivo. O cheiro hospitalar era mais intenso na ala da UTI, uma mistura de remédios, equipamentos eletrônicos aquecidos e algo indefinível que ele associava com lugares onde a vida e a morte travavam suas batalhas mais íntimas. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, criando sombras dançantes nas paredes pintadas de verde claro. A porta da UTI se abriu com um suave sibilo pneumático, revelando um mundo de sons eletrônicos e luzes piscantes. O barulho dos monitores cardíacos criava uma sinfonia mecânica que parecia marcar o ritmo da vida de cada paciente. Carlos seguiu o médico por entre os leitos separados por cortinas brancas, passando por familiares que sussurravam orações e enfermeiras que se moviam com eficiência silenciosa. O cheiro de desinfetante era tão forte que ele precisou respirar pela boca para não sentir náusea. Cada passo o aproximava de um encontro que ele havia evitado por décadas. É aqui, disse Dr. Miranda, parando diante de uma cortina azul clara. Suas mãos hesitaram por um momento no tecido antes de afastá-lo lentamente, como se estivesse revelando uma obra de arte particularmente delicada. O som dos aparelhos ficou mais alto, mais presente, como se tivessem encontrado o epicentro daquela orquestra tecnológica. Carlos sentiu seu estômago se contrair quando viu a silhueta imóvel na cama, conectada a tubos e fios que pareciam mantê-la ancorada ao mundo dos vivos. A luz suave do monitor cardíaco desenhava ondas verdes que subiam e desciam em um ritmo hipnótico. Ali estava Miguel Santos, seu irmão mais novo, a pessoa que ele não via há 15 anos. O rosto estava inchado pelos hematomas, com cortes que haviam sido suturados cuidadosamente pelos cirurgiões. Tubos saíam de sua boca e nariz, conectados a máquinas que respiravam por ele com um som rítmico e artificial. Carlos teve que se apoiar na grade da cama para não cair, suas pernas tremendo enquanto processava a visão do homem que um dia havia sido seu melhor amigo, seu confidente, seu companheiro de travessuras na infância. O cheiro de medicamentos era tão forte que seus olhos lacrimejaram. As mãos de Miguel estavam imóveis sobre o lençol branco, com pequenos curativos cobrindo cortes menores. Carlos lembrou-se de como aquelas mãos costumavam gesticular animadamente quando Miguel contava suas histórias, como elas tremiam quando estava nervoso, como ficavam sujas de tinta quando pintava as aquarelas que tanto amava. Agora elas pareciam pertencer a um estranho, pálidas e inertes como duas folhas secas esquecidas sobre uma mesa. O monitor ao lado da cama mostrava números que Carlos não entendia, mas que pareciam importantes demais para serem ignorados. Senhor Carlos. A voz do doutor trouxe-o de volta à realidade. O senhor está bem? Precisa sentar. Carlos percebeu que estava segurando a respiração há vários segundos, e quando finalmente inspirou, o ar pareceu queimar seus pulmões. Ele balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos que se chocavam em sua mente como ondas quebrando contra rochas. A sala parecia girar lentamente ao seu redor, e ele teve que piscar várias vezes para manter o foco. O som dos aparelhos continuava sua melodia mecânica, indiferente ao drama humano que se desenrolava naquele pequeno espaço delimitado por cortinas. Como foi o acidente? Carlos perguntou, sua voz saindo como um sussurro rouco.
Ele não tirava os olhos do rosto ferido de Miguel, procurando algum sinal de familiaridade naquelas feições alteradas pelo trauma. Dr. Miranda consultou rapidamente sua prancheta antes de responder, o papel fazendo um ruído seco que ecoou no silêncio da UTI. Segundo o relatório da polícia, foi uma colisão frontal na BR-040. O outro motorista havia bebido e invadiu a contramão. O médico fez uma pausa, como se pesasse suas palavras cuidadosamente. Seu irmão teve sorte. Se não fosse pelo cinto de segurança, provavelmente não teríamos conseguido salvá-lo. Carlos fechou os olhos, tentando não imaginar os detalhes do acidente. Mas sua mente insistia em criar imagens do carro amassado, do vidro quebrado, de Miguel preso entre as ferragens esperando pela ambulância. O cheiro de gasolina e sangue que ele nunca havia sentido, mas que de alguma forma conseguia imaginar. Quando abriu os olhos novamente, Miguel continuava ali, imóvel como uma escultura de cera em um museu macabro. A máquina que o mantinha respirando subia e descia seu peito em intervalos regulares, como se fosse um metrônomo marcando o tempo de uma música que ninguém conseguia ouvir. Há quanto tempo vocês não se falavam? Dr. Miranda perguntou gentilmente, sua voz demonstrando a experiência de alguém que já havia presenciado muitos reencontros dramáticos em leitos de hospital. Carlos engoliu em seco, tentando calcular os anos que haviam se passado desde a última discussão violenta, desde as palavras cruéis que foram ditas e nunca mais puderam ser retiradas. 15 anos, ele respondeu, sua voz quase inaudível. Brigamos por causa da herança dos nossos pais. Disse coisas. Ele parou, incapaz de continuar. As palavras pareciam presas em sua garganta como espinhos que se recusavam a sair. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som constante dos monitores e pelo murmúrio distante de outras conversas na UTI. Carlos estendeu a mão hesitantemente em direção ao braço de Miguel, mas parou no meio do caminho, como se houvesse uma barreira invisível que ele não conseguia atravessar. 15 anos de orgulho, de ressentimento, de noites em que havia pensado em ligar mas não teve coragem. 15 anos de Natal sozinho, de aniversários não celebrados, de conquistas não compartilhadas. O peso desses anos perdidos caiu sobre seus ombros como uma carga que ameaçava esmagá-lo ali mesmo, no meio daquela UTI que cheirava a desinfetante e segundas chances. Ele carregava isto no bolso quando chegou, disse uma enfermeira que se aproximou silenciosamente, estendendo um saco plástico transparente. Dentro estava uma carteira de couro gasto, algumas moedas, as chaves de um carro que provavelmente estava sendo rebocado naquele momento, e uma foto dobrada e amarelada pelo tempo. Carlos reconheceu imediatamente. Era uma foto deles dois na praia de Copacabana, quando eram crianças, sorrindo para a câmera com os braços jogados sobre os ombros um do outro. Miguel havia guardado aquela foto por 15 anos, mesmo depois de tudo que havia acontecido entre eles. O peito de Carlos se apertou quando viu que a foto estava cuidadosamente plastificada, como se Miguel a tirasse do bolso frequentemente para olhar. No verso, com a letra cursiva que ele reconheceu imediatamente, estava escrito: Meus dois meninos na praia, 1987. Mamãe. Era a caligrafia de sua mãe, que havia morrido 3 anos antes da briga entre os irmãos. Carlos lembrou-se de como ela sempre dizia que família era a única coisa que realmente importava no mundo, que amigos podiam ir embora mas irmãos eram para sempre. Se ela soubesse que seus 2 filhos haviam desperdiçado 15 anos em silêncio. Suas mãos tremeram quando pegou a foto, e ele precisou se sentar na cadeira ao lado da cama. A imagem mostrava 2 meninos bronzeados pelo sol, com cabelos despenteados pelo vento do mar, rindo de alguma piada que ele não conseguia mais lembrar. Miguel devia ter uns 8 anos na foto, e ele próprio 10. Eram inseparáveis naquela época, viviam inventando brincadeiras, dividindo segredos, defendendo um ao outro de qualquer ameaça do mundo adulto. Quando havia tempestade, Miguel corria para seu quarto e dormiam na mesma cama. Quando Carlos quebrou o braço caindo da bicicleta, Miguel não saiu de seu lado por uma semana inteira. Doutor, Carlos disse, sua voz embargada, posso ficar aqui com ele hoje à noite? Doutor Miranda trocou um olhar com a enfermeira antes de assentir lentamente. O horário de visita na UTI é limitado, mas considerando as circunstâncias. Ele fez uma pausa. Podemos fazer uma exceção. Mas precisará sair sempre que a equipe médica precisar fazer algum procedimento. Carlos assentiu agradecido, incapaz de formar palavras. Não sabia exatamente por que queria ficar. Se era culpa, amor, medo ou uma mistura confusa de todos esses sentimentos. Só sabia que não conseguia deixar Miguel sozinho novamente. A noite na UTI era diferente do dia.
As luzes eram mais suaves, os ruídos mais abafados, como se o próprio hospital respirasse mais devagar durante as horas de escuridão. Carlos permaneceu sentado na cadeira desconfortável ao lado da cama, observando o peito de Miguel subir e descer com a ajuda da máquina. De vez em quando, uma enfermeira vinha verificar os aparelhos, anotando números em uma prancheta com movimentos precisos e silenciosos. O cheiro de café velho vinha do posto de enfermagem, misturando-se com o aroma perpétuo de medicamentos e limpeza hospitalar. Por volta das 3 da madrugada, Carlos começou a falar. Primeiro foram apenas sussurros direcionados ao irmão inconsciente, pedidos de desculpa que ecoavam no pequeno espaço delimitado pelas cortinas. Ele falou sobre os 15 anos perdidos, sobre os natais solitários, sobre as vezes que havia passado em frente à antiga casa de Miguel sem ter coragem de tocar a campainha. Falou sobre a promoção no trabalho que conseguiu há 5 anos, sobre a namorada que teve por 2 anos mas que nunca conheceu Miguel, sobre os pesadelos que o assombravam nas noites em que se lembrava das palavras cruéis que havia dito na última discussão. Lembra quando éramos pequenos e você teve pneumonia? Carlos perguntou ao irmão imóvel, sua voz mal audível acima do som dos aparelhos. Mamãe disse que você quase morreu, que ficou 3 dias delirando de febre. Eu dormi no chão do seu quarto todas as noites, com medo de que você fosse embora durante o sono. Ele parou para limpar os olhos com as costas da mão, o tecido áspero da manga arranhando sua pele sensível. Jurei para mim mesmo que nunca mais deixaria que nada de ruim acontecesse com você. Que ironia, não é? No final, quem fez mal a você fui eu mesmo. O monitor ao lado da cama continuou sua dança eletrônica de números e ondas, indiferente às confissões que preenchiam o silêncio da madrugada. Carlos observou uma gota de condensação formar-se no tubo que conectava Miguel ao respirador, crescer lentamente até não conseguir mais se sustentar e escorrer pela superfície transparente. Era como assistir ao tempo passar em câmera lenta, cada segundo marcado por aquela pequena demonstração das leis da física que governavam um mundo onde irmãos brigavam e se perdiam por décadas. Onde acidentes aconteciam em estradas escuras e transformavam orgulho em arrependimento em questão de segundos. Senhor Carlos. A voz suave de uma enfermeira o acordou. Ele não percebeu que havia cochilado na cadeira desconfortável, sua cabeça tombada para o lado em um ângulo que deixaria seu pescoço dolorido pelo resto do dia. A luz da manhã filtrava-se através das janelas da UTI, criando um ambiente mais suave e esperançoso do que a escuridão opressiva da madrugada. Como ele passou a noite? Perguntou imediatamente, endireitando-se na cadeira e esfregando os olhos para espantar o sono. A enfermeira sorriu gentilmente enquanto verificava os aparelhos ao redor da cama de Miguel. Os sinais vitais estão mais estáveis, ela respondeu, anotando alguns números em sua prancheta. A pressão normalizou durante a madrugada e a oxigenação melhorou consideravelmente. Dr. Miranda quer fazer alguns exames pela manhã, mas os indícios são positivos. Carlos sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, como se tivesse estado segurando a respiração por horas sem perceber. Ele olhou para o rosto de Miguel, procurando algum sinal de melhora nas feições inchadas e machucadas. O inchaço ao redor dos olhos parecia menor, e havia uma cor ligeiramente mais saudável em sua pele que na noite anterior. Ele pode me ouvir? Carlos perguntou, estendendo hesitantemente a mão em direção ao braço de Miguel. A enfermeira assentiu, ajustando o travesseiro sob a cabeça do paciente com movimentos cuidadosos e profissionais. Muitos pacientes em coma relatam lembrar-se de conversas e sons do período em que estiveram inconscientes. Continue conversando com ele, pode ajudar mais do que imagina. Ela sorriu antes de se afastar, deixando Carlos sozinho novamente com o irmão e o peso de 15 anos de silêncio que precisava ser quebrado palavra por palavra, sussurro por sussurro. Carlos segurou a mão de Miguel pela primeira vez em décadas, surpreso com como ela parecia pequena e frágil entre seus dedos. A pele estava morna, um bom sinal segundo o que havia lido em algum lugar sobre sinais vitais. Ele começou a contar histórias da infância. A vez que construíram uma casa na árvore no quintal e passaram uma semana inteira dormindo lá, mesmo com medo dos barulhos noturnos. O dia em que Miguel quebrou o vaso favorito da mãe jogando bola na sala e Carlos assumiu a culpa para protegê-lo da bronca. As tardes que passavam pescando no rio atrás da casa, voltando sempre de mãos vazias mas felizes por terem passado o tempo juntos. Enquanto falava, Carlos percebeu que as memórias não eram apenas dele, eram deles dois, construídas em conjunto durante anos de cumplicidade que haviam sido interrompidos bruscamente por uma discussão sobre dinheiro e propriedades. Como haviam sido tolos,
permitindo que questões materiais destruíssem algo tão precioso quanto a ligação entre irmãos. Ele apertou a mão de Miguel um pouco mais forte, como se pudesse transmitir através do toque toda a saudade acumulada, todo o arrependimento, todo o amor que havia sido sufocado pelo orgulho mas nunca havia realmente desaparecido. O monitor cardíaco pareceu acelerar ligeiramente, mas Carlos não sabia se era coincidência ou se Miguel estava realmente ouvindo. Foi então que os dedos de Miguel se moveram. Apenas um tremor sutil, quase imperceptível, mas Carlos sentiu. Seu coração disparou e ele chamou a enfermeira, que correu para verificar os aparelhos. Pode ser apenas um reflexo, ela disse calmamente, mas havia expectativa em sua voz. Vou chamar o doutor. Carlos não tirava os olhos do rosto de Miguel, procurando qualquer outro sinal de que seu irmão estava lutando para voltar ao mundo dos vivos. A foto amarelada ainda estava sobre a mesa de cabeceira, 2 meninos sorrindo sob o sol de Copacabana, alheios ao futuro que os esperava com suas alegrias. Tristezas e segundas chances inesperadas. Doutor. Miranda chegou em menos de 5 minutos, sua respiração ligeiramente ofegante indicando que havia corrido pelos corredores. Ele examinou os monitores com olhos experientes, verificando cada número, cada onda, cada sinal que as máquinas traduziam da condição de Miguel. Carlos observava cada microexpressão no rosto do médico, tentando decifrar se as notícias seriam boas ou devastadoras. O som dos aparelhos pareceu ficar mais alto naquele momento, como se o próprio hospital estivesse prendendo a respiração. Os sinais neurológicos estão reagindo, murmurou o doutor, mais para si mesmo do que para Carlos. Isso significa que ele vai acordar. A pergunta saiu da boca de Carlos antes que ele pudesse controlá-la, carregada de uma esperança que ele não sabia se tinha direito de sentir. Dr. Miranda ajustou os óculos e se virou para encará-lo, seus olhos revelando a cautela de quem já havia visto muitas reviravoltas inesperadas na medicina. Significa que o cérebro está respondendo aos estímulos, o que é extremamente positivo. Mas precisamos ser realistas, trauma craniano é imprevisível. Ele fez uma pausa, observando o rosto ansioso de Carlos. Vamos fazer uma ressonância magnética para ver se há sinais de atividade cerebral mais significativa. Enquanto preparavam Miguel para o exame, Carlos foi orientado a aguardar na sala de espera. O corredor até lá parecia diferente agora, mais longo, mais frio, cheio de ecos de esperanças e medos de outras famílias que haviam caminhado por aquele mesmo caminho. Ele se sentou na mesma cadeira de plástico azul de ontem, mas desta vez não conseguia ficar parado. Suas pernas tremiam involuntariamente, e ele precisava se levantar a cada poucos minutos para caminhar até a janela e voltar. O relógio na parede marcava 9h15. Uma nova jornada de espera havia começado. Foi quando viu uma mulher se aproximar, caminhando hesitantemente em sua direção. Ela era pequena, de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo uma blusa azul clara e jeans desgastados. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e ela segurava uma bolsa de couro marrom contra o peito como se fosse um escudo protetor. Carlos a reconheceu imediatamente, mesmo depois de tantos anos. Era Helena, a namorada que Miguel tinha na época da briga. A mulher por quem seu irmão havia se apaixonado perdidamente e que Carlos havia rejeitado friamente quando ela tentou mediar a reconciliação entre os dois. Carlos. Sua voz era exatamente como ele lembrava, suave, musical, com um leve sotaque nordestino que ela nunca havia perdido mesmo depois de décadas no Rio. Ela parou a alguns metros de distância, como se não soubesse se era bem-vinda ou se deveria fugir. Helena, ele respondeu, levantando-se lentamente da cadeira. O choque de vê-la ali, naquele momento, fez com que as palavras ficassem presas em sua garganta. Ela estava mais velha, é claro, com pequenas rugas ao redor dos olhos e alguns fios grisalhos misturados aos cabelos castanhos, mas ainda era a mesma mulher gentil que Miguel havia amado com tanta intensidade. Como soube do acidente? Carlos perguntou, tentando manter a voz controlada. Helena se aproximou mais alguns passos, seus olhos procurando os dele como se tentasse encontrar algum vestígio do homem que um dia havia conhecido. Miguel me colocou como contato de emergência há alguns anos, ela explicou, sua voz tremendo ligeiramente. O hospital me ligou ontem à noite. Eu não sabia se você estaria aqui. A última frase saiu como um sussurro, carregada de anos de mágoa e incompreensão. Carlos percebeu que ela ainda usava o mesmo perfume, algo floral e discreto que costumava impregnar as roupas de Miguel quando eles namoravam. Vocês ainda? Ele não conseguiu completar a pergunta, mas Helena entendeu.
Ela balançou a cabeça lentamente, um sorriso triste cruzando seu rosto. Não estamos mais juntos há 5 anos. Mas Miguel, ele nunca conseguiu se desapegar completamente das pessoas que amou. Ela olhou em direção às portas da UTI, como se pudesse ver através das paredes até onde Miguel estava lutando por sua vida. Ele sempre disse que família era sagrada para ele, que um dia vocês dois se reconciliariam. Eu chegava a ficar com ciúmes da saudade que ele sentia de você. As palavras atingiram Carlos como socos no estômago. Helena se sentou na cadeira ao lado da sua, deixando um espaço respeitoso entre eles. Posso te contar uma coisa que talvez você não saiba? Perguntou, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Carlos assentiu, embora não tivesse certeza se queria ouvir mais revelações que poderiam aumentar sua culpa. Miguel nunca gastou o dinheiro da herança. Nem um centavo. Ela fez uma pausa, observando a reação no rosto dele. Abriu uma conta poupança no dia seguinte à briga de vocês e depositou tudo lá. Dizia que quando vocês se reconciliassem, dividiria tudo meio a meio, como sempre foi a intenção original dos seus pais. O mundo de Carlos pareceu inclinar-se novamente, como havia acontecido no consultório do Dr. Miranda. 15 anos acreditando que Miguel havia sido ganancioso, que havia escolhido dinheiro em vez da família. 15 anos carregando o peso da raiva e da decepção, construindo uma narrativa em que ele era a vítima e Miguel o vilão. Mas ele disse que eu nunca entendi o valor do trabalho, que eu era um parasita. Carlos murmurou, mais para si mesmo do que para Helena. As memórias da discussão voltaram com força total. As palavras cruéis, os gritos, a porta batendo pela última vez. Ele estava magoado. Helena explicou gentilmente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você havia acabado de acusá-lo de querer roubar a herança, de não se importar com a memória dos seus pais. Miguel ficou devastado porque sabia que você pensou o pior dele, mesmo conhecendo-o desde criança. Ela tirou um lenço da bolsa e enxugou os olhos cuidadosamente. Mas a frase que mais o machucou foi quando você disse que ele não era mais seu irmão. Ele chorou por dias, Carlos. Chorou como uma criança perdida que não consegue encontrar o caminho de casa. Carlos fechou os olhos, tentando bloquear as memórias que Helena estava desenterrando. Mas elas vinham em ondas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lembrava-se da expressão no rosto de Miguel quando ele disse aquelas palavras terríveis, do jeito que seu irmão havia recuado como se tivesse sido fisicamente agredido. Eu estava com raiva, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Nossos pais tinham morrido há pouco tempo, eu estava perdido, confuso, e quando o advogado disse que Miguel herdaria a casa porque era o mais novo. Helena colocou a mão suavemente em seu braço, um gesto que o surpreendeu por sua gentileza depois de tantos anos. Miguel ficou tão chocado quanto você com o testamento, ela revelou. Ligou para o advogado 3 vezes naquele dia, tentando entender por que seus pais haviam feito aquela escolha. Ele queria dividir tudo igualmente desde o primeiro momento. Carlos abriu os olhos e olhou para Helena, procurando algum sinal de que ela estava inventando aquela versão dos fatos para consolá-lo. Mas havia uma sinceridade em seu olhar que o convenceu de que cada palavra era verdadeira. Por que ele nunca me procurou para explicar isso? Perguntou, sua voz carregada de frustração e arrependimento. Ele tentou, Helena respondeu suavemente. Nos primeiros meses depois da briga, ele ia até seu prédio quase toda semana. Ficava do outro lado da rua, observando suas janelas, tentando juntar coragem para tocar a campainha. Ela fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquelas memórias dolorosas. Várias vezes ele subiu até sua porta, ficou parado ali por minutos, mas sempre descia sem bater. Dizia que você havia sido bem claro sobre não querer mais vê-lo. Carlos sentiu seu peito se apertar. Quantas vezes ele havia sentido uma presença estranha no corredor, olhado pelo olho mágico e não visto ninguém. Depois de 1 ano tentando, ele desistiu. Helena continuou, sua voz ficando mais fraca. Disse que se você o quisesse de volta em sua vida, saberia onde encontrá-lo. Mudou-se para Petrópolis, comprou uma casa pequena com vista para as montanhas. Voltou a pintar. Você lembra como ele amava aquarelas quando eram jovens? Carlos assentiu, lembrando-se das tardes em que Miguel passava horas concentrado em suas pinturas, criando paisagens imaginárias cheias de cores vibrantes. Ele pintou você várias vezes ao longo desses anos. Retratos de memória, cenas da infância de vocês, nunca consegui convencê-lo a vendê-las. Naquele momento, Dr. Miranda apareceu no corredor, caminhando em direção a eles com uma expressão que Carlos não conseguia decifrar.
O médico cumprimentou Helena com um aceno educado antes de se sentar na cadeira em frente aos dois. Os resultados da ressonância são interessantes, ele começou, ajustando os óculos mais uma vez. A atividade cerebral está aumentando progressivamente. Há sinais claros de que o paciente está emergindo do coma. Carlos sentiu uma explosão de alívio e esperança, mas a expressão cautelosa do doutor o impediu de comemorar prematuramente. Havia algo mais, algo que o médico estava hesitando em revelar. Existe um problema? Helena perguntou, sua intuição feminina captando as nuances da hesitação médica. Dr. Miranda suspirou profundamente, o som ecoando no corredor silencioso como um presságio. O trauma craniano causou uma condição que chamamos de amnésia retrógrada parcial. Em termos simples, o paciente pode ter perdido parte de suas memórias, especialmente dos eventos mais recentes. Ele fez uma pausa para deixar a informação ser absorvida. Não sabemos ainda qual será a extensão dessa perda de memória. Pode ser temporária ou permanente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos processou lentamente o que o médico havia acabado de dizer. Miguel poderia acordar sem se lembrar da briga, dos 15 anos de separação, de todo o sofrimento que havia passado por causa do orgulho estúpido de seu irmão mais velho. Ou pior, poderia não se lembrar de Carlos de forma alguma. Qual é a probabilidade de recuperação total da memória? Carlos perguntou, sua voz saindo mais controlada do que ele se sentia. Dr. Miranda mexeu desconfortavelmente na cadeira antes de responder, claramente desejando ter notícias mais definitivas para dar. Em casos como este, varia enormemente. Alguns pacientes recuperam tudo em questão de dias, outros nunca recuperam certas memórias. O médico se inclinou para a frente, como se quisesse transmitir esperança através da proximidade física. O importante é que vocês estejam preparados para qualquer cenário. Se ele não se lembrar dos últimos anos, pode ser traumático descobrir sobre o tempo perdido. Se ele se lembrar de tudo. Ele deixou a frase no ar, mas o significado era claro. Miguel poderia acordar com toda a mágoa intacta, sem saber que Carlos havia passado a noite anterior pedindo perdão ao seu lado. Helena segurou a mão de Carlos impulsivamente, um gesto que o surpreendeu. Seja qual for o caso, ela disse firmemente, ele precisará de apoio. Precisará saber que é amado, independente do que conseguir lembrar. Carlos olhou para a mão pequena e calorosa que segurava a sua, percebendo como era irônico que a mulher que ele havia rejeitado anos atrás fosse agora sua única fonte de conforto naquele momento de incerteza absoluta. Você ficará? Perguntou, e imediatamente se arrependeu da vulnerabilidade que transpareceu em sua voz. Enquanto for necessário, Helena respondeu sem hesitar. Miguel significou muito para mim uma vez. Ainda significa, de uma forma diferente. Ela soltou a mão de Carlos e se levantou da cadeira, ajeitando a bolsa no ombro. Vou comprar café para nós dois. Algo me diz que ainda teremos uma longa espera pela frente. Carlos assentiu agradecido, observando-a se afastar pelo corredor. Havia algo reconfortante na presença dela, uma sensação de que ele não estava enfrentando aquela situação sozinho. Pela primeira vez em 15 anos, alguém entendia completamente o que Miguel significava para ele. Dr. Miranda se levantou para ir embora, mas parou no meio do movimento. Senhor Carlos, posso dar-lhe um conselho não médico? Carlos fez que sim com a cabeça, curioso sobre o que um homem que lidava com vida e morte diariamente poderia ter a dizer. Em 30 anos de profissão, vi muitas famílias se reencontrarem em leitos de hospital. As que se saem melhor são aquelas que focam no presente e no futuro, não no passado. O médico colocou a mão no ombro de Carlos em um gesto paternal. Seja qual for o estado da memória de seu irmão quando ele acordar, vocês terão a oportunidade de reconstruir sua relação do zero. Talvez seja exatamente isso que vocês dois precisam. Sozinho novamente, Carlos caminhou até a janela da sala de espera. Lá embaixo, a vida continuava a seu ritmo normal. Carros entrando e saindo, pessoas apressadas caminhando pelas calçadas, vendedores ambulantes gritando suas ofertas. Era estranho como o mundo continuava girando enquanto sua vida toda estava sendo reorganizada naqueles corredores que cheiravam a desinfetante e esperança. Ele pensou nas pinturas que Helena havia mencionado, Miguel pintando de memória durante todos esses anos. O que suas mãos haviam criado quando a saudade se tornava insuportável. Que versão de Carlos existia naquelas aquarelas? Uma enfermeira se aproximou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Carlos, o paciente está sendo transferido de volta para a UTI. O senhor pode vê-lo em alguns minutos.
Ela sorriu gentilmente antes de se afastar, deixando Carlos com o coração acelerado novamente. Desta vez seria diferente. Miguel estava acordando, voltando ao mundo, mesmo que possivelmente sem todas as memórias intactas. Carlos não sabia se deveria rezar para que seu irmão se lembrasse de tudo ou para que esquecesse completamente os anos perdidos. Ambas as possibilidades carregavam seus próprios medos e esperanças. Helena voltou com 2 copos de café fumegante, o aroma forte contrastando com o cheiro hospitalar que havia se tornado familiar. Alguma novidade? Perguntou, oferecendo um dos copos para Carlos. Ele está voltando para a UTI. Podemos vê-lo em breve. Carlos tomou um gole do café amargo, sentindo o líquido quente queimar sua língua. Helena, posso te perguntar uma coisa? Ela assentiu, soprando seu café para esfriá-lo. Por que você veio? Depois de tudo que aconteceu, por que não me ignorou quando o hospital ligou? Helena ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Porque Miguel me ensinou sobre perdão, ela respondeu finalmente. Mesmo quando eu estava magoada com você por ter rejeitado minha tentativa de ajudar, ele sempre dizia que você estava sofrendo tanto quanto ele. Que a raiva era só sua forma de lidar com a perda dos seus pais. Ela tomou outro gole de café, seus olhos se fixando em algum ponto distante. Ele me fez prometer uma vez que se algo acontecesse com ele, eu tentaria reunir vocês dois. Disse que o amor entre irmãos era sagrado demais para morrer por causa de orgulho. Ele realmente disse isso? Carlos perguntou, sua voz embargada. Helena assentiu, um sorriso triste cruzando seu rosto. Miguel tinha uma sabedoria silenciosa sobre relacionamentos. Talvez porque vocês dois se amavam tanto quando crianças que ele sabia que aquele amor ainda existia, mesmo enterrado sob anos de mágoa. Ela fez uma pausa, observando o rosto de Carlos. Ele costumava dizer que se conseguisse apenas uma conversa com você, apenas 5 minutos para explicar tudo, vocês voltariam a ser irmãos imediatamente. Tinha tanta certeza disso que chegava a ser irritante. Naquele momento, a enfermeira voltou, acenou para que eles a seguissem. O caminho até a UTI parecia mais curto desta vez, como se a familiaridade tivesse encolhido as distâncias. Carlos notou que sua respiração estava mais controlada, que seus passos eram mais firmes. A presença de Helena ao seu lado criava uma sensação de suporte que ele não havia percebido que precisava. Quando chegaram à cortina azul clara que delimitava o espaço de Miguel, ela hesitou. Talvez você devesse ir primeiro, sugeriu gentilmente. Se ele acordar e não se lembrar de mim, pode ser confuso. Carlos assentiu e afastou a cortina devagar, como se estivesse entrando em um templo sagrado. Miguel ainda estava conectado aos aparelhos, mas havia algo diferente em sua posição, menos rígida, mais natural. Seus olhos continuavam fechados, mas Carlos podia jurar que havia uma expressão mais serena em seu rosto. Ele se aproximou da cama cuidadosamente, observando cada detalhe, procurando sinais de mudança. Foi quando ouviu um murmúrio baixo, quase inaudível, vindo dos lábios de Miguel. Palavras que ele não conseguiu entender completamente, mas que pareciam carregadas de significado. Miguel! Carlos sussurrou, sua voz tremendo de expectativa e medo. Não houve resposta imediata, mas os músculos do rosto de Miguel se contraíram ligeiramente, como se ele estivesse lutando para emergir de um sono profundo. Carlos segurou a mão de seu irmão novamente, sentindo uma pressão quase imperceptível em resposta. O monitor cardíaco acelerou ligeiramente, indicando que alguma coisa estava acontecendo no mundo interno de Miguel. Estou aqui, Carlos continuou, sua voz ganhando confiança. Não vou embora desta vez. Nunca mais vou embora. Foi então que aconteceu. Miguel abriu os olhos lentamente, piscando várias vezes como se estivesse tentando focar em um mundo que parecia borrado e distante. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Carlos, moveram-se pelo teto da UTI antes de se fixarem no rosto do irmão. Por alguns segundos que pareceram eternos, eles se entreolharam em silêncio, cada um tentando decifrar o que via no olhar do outro. Carlos prendeu a respiração, esperando por algum sinal de reconhecimento, alguma indicação de que Miguel sabia quem ele era. Carlos! A palavra saiu como um sussurro rouco, atravessando os tubos que ainda estavam em sua garganta, mas foi o som mais bonito que Carlos havia ouvido em 15 anos. Lágrimas brotaram dos seus olhos antes que ele pudesse controlá-las, escorrendo pelo seu rosto como uma chuva de alívio depois de uma seca prolongada. Sim, sou eu, ele respondeu, apertando a mão de Miguel com mais força. Estou aqui, mano.
Estou aqui. A palavra mano saiu naturalmente, como se os 15 anos de separação nunca tivessem existido, como se fossem apenas dois irmãos se reencontrando depois de um dia difícil. Mas então Miguel tentou falar novamente, e suas próximas palavras fizeram o sangue de Carlos gelar nas veias. Onde? Onde está a mamãe? Ela não veio me buscar na escola hoje. Os olhos de Miguel estavam focados em Carlos, mas havia uma confusão infantil neles, como se ele fosse uma criança perdida procurando por segurança. Carlos percebeu com horror crescente que seu irmão havia acordado, mas sua mente havia voltado décadas no tempo, para uma época em que seus pais ainda estavam vivos e eles eram apenas dois meninos que dependiam um do outro para enfrentar o mundo. Carlos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ali estava seu irmão, vivo e respirando, mas preso em uma versão infantil de si mesmo que não conhecia décadas de dor e separação. Dr. Miranda entrou rapidamente na UTI, chamado pela enfermeira que havia observado a cena. É normal, ele sussurrou para Carlos, verificando as reações pupilares de Miguel com uma pequena lanterna. O cérebro às vezes regride para memórias mais antigas quando há trauma. Pode ser temporário. Mas a palavra pode ecoava como uma sentença de incerteza no ar carregado de esperança e desespero. Carlos olhava para Miguel, que agora parecia um menino de 8 anos preso no corpo de um homem de 42. Carlos, por que você está chorando? Miguel perguntou com a voz ainda rouca dos tubos, mas com a curiosidade inocente de uma criança. Eu fiz alguma coisa errada. Mamãe disse que você ia me buscar na escola hoje, mas você não veio. Cada palavra era como uma facada no coração de Carlos, que percebeu que precisaria escolher entre proteger a mente frágil de seu irmão ou destruí-la com décadas de verdade dolorosa. Helena apareceu silenciosamente ao lado da cama, seus olhos enchendo-se de lágrimas ao ver Miguel naquele estado vulnerável. Não, mano, Carlos respondeu suavemente, usando o apelido que não saía de sua boca há 15 anos. Você não fez nada errado. Nunca fez nada errado. Dr. Miranda puxou Carlos para o corredor, deixando Helena ao lado de Miguel, que a observava com curiosidade mas sem reconhecimento. Precisamos conversar, o médico disse, sua voz carregada de preocupação profissional. A amnésia retrógrada está mais severa do que imaginávamos inicialmente. Ele parece estar fixado em memórias de quando tinha entre 7 e 10 anos de idade. Todas. As memórias posteriores, adolescência, vida adulta, até mesmo a morte dos pais, parecem ter sido apagadas pelo trauma. Carlos encostou-se na parede, sentindo o peso esmagador da responsabilidade que agora carregava. Era como se o universo estivesse lhe oferecendo uma segunda chance, mas a um preço que ele não sabia se conseguia pagar. Existe tratamento? Alguma forma de recuperar essas memórias? Carlos perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Dr. Miranda ajustou os óculos, um gesto que Carlos já havia aprendido a interpretar como precursor de notícias complicadas. Existem terapias, estímulos cognitivos, mas em casos tão severos como este. Ele fez uma pausa, observando o rosto desesperado de Carlos. A verdade é que pode nunca recuperar essas memórias. O cérebro às vezes prefere esquecer traumas muito intensos. E descobrir sobre a morte dos pais, sobre anos perdidos, poderia ser devastador para alguém em seu estado mental atual. O médico colocou a mão no ombro de Carlos. Talvez seja a hora de considerar que esta pode ser uma bênção disfarçada. Carlos voltou para o lado da cama, onde Miguel brincava desajeitadamente com os botões de sua camisola hospitalar, como uma criança entediada. Carlos, quando vamos para casa? Perguntou, seus olhos brilhando com a expectativa inocente de quem não conhece desapontamentos adultos. Prometi para o João que ia ajudar ele com a casa na árvore amanhã. João, Carlos lembrou-se dele, um vizinho da infância que havia se mudado para o exterior décadas atrás. Para Miguel, aquela amizade ainda era real, presente, importante. Helena observava tudo em silêncio, suas lágrimas escorrendo livremente enquanto testemunhava a transformação de um homem maduro em uma criança perdida no tempo. Miguel, Carlos disse suavemente, sentando-se na cadeira ao lado da cama, você teve um acidente. Está no hospital para se recuperar. Tentou manter a explicação simples, adequada para a mente infantil que agora habitava o corpo de seu irmão. Miguel franziu a testa, como se estivesse tentando processar uma informação muito complexa. Um acidente. Como quando eu caí da bicicleta e machuquei o joelho. Carlos assentiu, lembrando-se perfeitamente daquele dia. Miguel havia chorado no seu colo enquanto ele limpava o ferimento e colava um curativo com desenhos de super-heróis.
Parecido com isso, mas um pouco mais sério. Você vai ficar bem, mas precisa descansar bastante. Nas semanas que se seguiram, Carlos reorganizou completamente sua vida. Pediu licença no trabalho, alugou um apartamento perto do hospital e passou todos os dias ao lado de Miguel, que gradualmente recuperava as funções físicas mas permanecia preso em suas memórias infantis. Helena visitava regularmente, e Miguel a tratava com a educação respeitosa que uma criança demonstraria a uma estranha gentil. Ela é sua namorada? Perguntou um dia, com a curiosidade típica de uma criança sobre os relacionamentos dos adultos. Carlos engasgou com o café que estava tomando, enquanto Helena sorriu tristemente. Não, Miguel. Ela é uma amiga muito especial. A simplicidade da pergunta continha décadas de complicações que Miguel não poderia compreender. Dr. Miranda acompanhava o caso com interesse científico e pessoal. É fascinante, ele confidenciou a Carlos durante uma de suas conversas no corredor. Miguel mantém todas as características de personalidade essenciais. É gentil, criativo, tem senso de humor. Mas é como se fosse uma versão purificada de si mesmo, sem os ferimentos emocionais que acumulamos ao longo da vida adulta. Carlos observava isso diariamente. Miguel ria com facilidade, confiava nas pessoas instintivamente, via o mundo com olhos cheios de possibilidades infinitas. Era simultaneamente lindo e devastador de se presenciar. Ele é mais feliz agora do que era antes do acidente, Carlos admitiu com culpa. Isso não te faz uma pessoa má por pensar assim. Dr. Miranda respondeu gentilmente. Às vezes, crescer significa acumular cicatrizes. Miguel está livre disso agora. Mas Carlos carregava o peso de saber que aquelas cicatrizes incluíam 15 anos de saudade, de amor não expresso, de arrependimentos que agora só ele carregava. Toda noite, voltando para o apartamento vazio, ele chorava pela complexidade da situação. Tinha seu irmão de volta, mas perdeu o homem que Miguel havia se tornado, com todas as memórias compartilhadas da vida adulta. Era como amar um fantasma que tinha o rosto da pessoa mais importante de sua vida. 3 meses depois, Miguel teve alta médica. Carlos havia transformado o apartamento em um ambiente seguro e acolhedor, removendo objetos perigosos e enchendo de livros infantis, quebra-cabeças e materiais de pintura. Miguel se adaptou rapidamente, tratando Carlos como o irmão mais velho protetor que sempre havia sido em suas memórias intactas. Por que você parece mais velho, Carlos? Perguntou um dia, estudando o rosto envelhecido do irmão. E por que tem esses cabelos brancos? Carlos havia preparado uma resposta simples. Algumas pessoas envelhecem mais rápido que outras. Mas por dentro, somos os mesmos irmãos de sempre. Miguel aceitou a explicação com a facilidade de uma criança que confia completamente em seu protetor. Helena visitava 2 vezes por semana, trazendo materiais de arte e ajudando Miguel a redescobrir sua paixão pela pintura. Ele pinta exatamente como pintava quando criança, ela comentou com Carlos, observando Miguel concentrado em uma aquarela de uma paisagem imaginária. Cores vibrantes, sem as técnicas aperfeiçoadas que desenvolveu como adulto, mas com a mesma alma. Carlos observava as pinturas com fascínio. Eram janelas para a mente de Miguel, mostrando um mundo onde não existiam traições, perdas ou arrependimentos. Apenas cores puras e possibilidades infinitas. Ele está me ensinando a ver o mundo de novo, Carlos confessou. Como se eu também tivesse esquecido como ser feliz. Foi durante o 6º mês de recuperação que Helena fez uma descoberta perturbadora. Enquanto ajudava Miguel a organizar seus materiais de pintura, encontrou um caderno escondido debaixo da cama. Carlos, ela chamou, sua voz tremendo, você precisa ver isto. O caderno estava cheio de desenhos e palavras em letra cursiva adulta. A caligrafia madura de Miguel, não a letra infantil que ele usava agora. As páginas continham fragmentos de memórias. Carlos está triste hoje, mas não sei por quê. Helena chorou quando saiu, porque todos parecem guardar segredos de mim. Carlos folheou as páginas com mãos trêmulas, percebendo que Miguel estava recuperando fragmentos de memórias, mas os interpretava com a mente de uma criança. Ele está fingindo? Helena perguntou, confusa. Carlos balançou a cabeça lentamente, estudando os desenhos mais recentes. Não, ele realmente acredita que tem 8 anos. Mas alguma parte do cérebro dele está registrando inconsistências, tentando dar sentido a um mundo que não combina com suas memórias. Havia desenhos de Helena chorando, de Carlos olhando fotografias com expressão triste, de médicos sussurrando em corredores. Miguel estava vivenciando o presente através de olhos infantis, mas sua mente subconsciente captava as emoções complexas ao seu redor.
Isso significa que ele pode se lembrar de tudo eventualmente. Helena perguntou com esperança. Carlos não sabia responder, nenhum dos médicos sabia. Dr. Miranda examinou o caderno com interesse científico intenso. É possível que as memórias estejam sendo processadas e armazenadas, mas interpretadas através de sua perspectiva cognitiva atual, ele explicou. Como uma criança tentando entender um filme adulto, ela vê as imagens, mas não compreende completamente o contexto. Isso criou um novo dilema. Deveriam continuar protegendo Miguel da verdade ou começar gradualmente a introduzir elementos de sua vida adulta? Cada caso é único, o médico admitiu. Mas minha experiência sugere que a verdade, apresentada cuidadosamente, pode ser menos traumática que os fragmentos confusos que ele está coletando sozinho. Carlos tomou a decisão mais difícil de sua vida. Numa tarde de domingo, enquanto Miguel pintava tranquilamente na varanda, ele se sentou ao lado do irmão com a foto amarelada da praia de Copacabana. Miguel, posso te contar uma história sobre esta foto? Perguntou suavemente. Miguel olhou para a imagem familiar, sorrindo. Somos nós na praia. Eu lembro desse dia. Mamãe comprou sorvete e você me ensinou a fazer castelos de areia. Carlos respirou fundo, preparando-se para a conversa mais importante de sua vida. É verdade. Mas esta foto foi tirada há muito tempo. Você cresceu desde então, assim como eu. E algumas coisas mudaram em nossas vidas. Durante as 2 horas seguintes, Carlos contou cuidadosamente a história de suas vidas, como eles cresceram, estudaram, se tornaram adultos. Como seus pais envelheceram e morreram. Como eles brigaram por questões bobas e se separaram. Usou palavras simples, fez pausas quando Miguel parecia confuso, respondeu perguntas com paciência infinita. Miguel ouvia com a atenção total de uma criança ouvindo um conto de fadas, às vezes triste, às vezes confuso, mas sempre confiante de que Carlos lhe diria a verdade. Então somos adultos agora? Perguntou quando Carlos terminou. E nossos pais foram para o céu. Carlos assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. E nós nos perdoamos? Somos irmãos de novo. Sempre fomos irmãos, Carlos respondeu, abraçando Miguel como não fazia há décadas. Mesmo quando brigamos, mesmo quando não nos falávamos, sempre fomos irmãos. Miguel retribuiu o abraço com a intensidade emocional de uma criança, mas Carlos sentiu algo diferente, uma profundidade que não havia estado lá nos meses anteriores. Eu me lembro de algumas coisas agora, Miguel sussurrou. Memórias como sonhos, você chorando no hospital, Helena segurando sua mão, médicos falando sobre meu cérebro. Carlos se afastou para olhar nos olhos do irmão, procurando sinais de mudança. Você está se lembrando? Nas semanas que se seguiram, Miguel começou a recuperar fragmentos de memórias adultas, mas elas vinham misturadas com sua perspectiva infantil. Era como assistir alguém remontando um quebra-cabeças gigante onde algumas peças estavam em cores vibrantes e outras em tons desbotados. Ele se lembrava de Helena, mas não dos detalhes dolorosos do término do relacionamento. Lembrava-se da briga com Carlos, mas não da intensidade da mágoa. Para ele, era apenas aquela vez que brigamos e ficamos sem se falar por muito tempo. Dr. Miranda chamou isso de recuperação seletiva. O cérebro estava escolhendo quais memórias reconstruir e quais deixar em paz. É como se minha mente estivesse protegendo meu coração. Miguel explicou um dia, com uma sabedoria que surpreendeu Carlos. Eu lembro das coisas importantes, que nos amamos, que cometemos erros, que estamos juntos agora. O resto é só detalhes. Carlos percebeu que Miguel havia desenvolvido uma filosofia de vida simplificada mas profunda. Focava no amor presente em vez de se prender às dores passadas. Era uma lição que Carlos estava aprendendo também, descobrindo que conseguia ser feliz de uma forma que havia esquecido desde a infância. Você me ensinou a viver de novo, Carlos confessou. Mesmo não se lembrando completamente de quem era, você me mostrou quem eu podia ser. 1 ano após o acidente, Miguel havia recuperado cerca de 70% de suas memórias adultas, mas mantinha a perspectiva emocional simplificada que o trauma lhe havia dado. Ele pintava novamente com técnica aperfeiçoada, mas mantinha as cores vibrantes da infância. Ria com facilidade, confiava nas pessoas, via beleza onde antes havia apenas rotina. Carlos, por sua vez, havia aprendido a viver com a mesma leveza. Eles moravam juntos no apartamento, dividindo tarefas domésticas e histórias como nunca haviam feito quando adultos funcionalmente normais. Helena os visitava regularmente, e gradualmente havia se tornado parte da nova família que eles estavam construindo. Sabe o que é engraçado? Miguel disse uma tarde,
enquanto pintavam um retrato de Carlos sorrindo. Algo que ele nunca havia conseguido capturar nas pinturas feitas durante os anos de separação. Eu passei anos pintando você de memória, tentando lembrar como era seu sorriso. Agora finalmente sei, é exatamente assim. Carlos olhou para o quadro em progresso, vendo a si mesmo através dos olhos do irmão. Não o homem amargurado e solitário que havia se tornado, mas alguém digno de amor e alegria. Você acha que teve que esquecer quem era para nos ensinar quem podíamos ser? Carlos perguntou, contemplando a profundidade filosófica da situação. Helena, que estava preparando chá na cozinha, parou para ouvir a conversa. Talvez, Miguel respondeu pensativo. Ou talvez eu só precisasse esquecer a dor para lembrar do amor. Ele continuou pintando, cada pincelada adicionando vida ao retrato. Vocês dois carregavam tanto peso do passado, eu também carregava. O acidente não me fez esquecer quem eu era, me fez lembrar quem eu sempre fui, por baixo de todas as cicatrizes. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Será que Miguel sabia mais do que demonstrava? Será que a recuperação seletiva da memória havia sido, de alguma forma, uma escolha consciente? Dr. Miranda, durante uma das consultas de acompanhamento, observou a transformação nos três. Vocês parecem uma família completamente diferente da que conhecia há um ano, ele comentou. Mais leve, mais conectada. Carlos concordou, mas havia uma pergunta que o incomodava há meses. Doutor, é possível que Miguel tenha escolhido subconscientemente quais memórias recuperar? O médico ajustou os óculos, aquele gesto familiar, antes de responder. A mente humana é mais complexa do que qualquer textbook médico. É possível que o cérebro dele tenha encontrado uma forma de curar não apenas o trauma físico, mas também o emocional. Se foi consciente ou inconsciente, talvez seja irrelevante. O importante é o resultado. No segundo aniversário do acidente, os três foram visitar o local onde tudo havia acontecido. Miguel havia insistido, dizendo que queria agradecer a estrada. Era uma curva na BR-040, agora com novas sinalizações de segurança instaladas após uma série de acidentes. Eles pararam no acostamento, e Miguel ficou em silêncio por alguns minutos, observando o asfalto como se pudesse ver algo que os outros não conseguiam. Obrigado, ele disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Obrigado por me quebrar de um jeito que me permitiu me reconstruir melhor. Carlos e Helena trocaram olhares, impressionados com a capacidade de Miguel de encontrar gratidão até mesmo na tragédia. Vocês sabem o que eu lembro mais claramente do acidente? Miguel perguntou enquanto voltavam para o carro. Não é a colisão, nem a dor, nem o medo. É um momento de paz absoluta, como se eu estivesse flutuando numa luz morna, e uma voz, talvez fosse mamãe, talvez fosse minha própria consciência, me perguntando: você quer levar a dor com você ou deixá-la aqui? E eu escolhi deixá-la. Carlos parou de caminhar, processando o que havia acabado de ouvir. Você se lembra de fazer essa escolha? Miguel sorriu, aquele sorriso puro que havia se tornado sua marca registrada desde o acidente. Lembro. E foi a melhor escolha que já fiz. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Carlos e Helena conversaram na varanda sobre a jornada extraordinária que haviam vivido. Você acredita que ele realmente escolheu esquecer a dor? Helena perguntou, observando as estrelas através das janelas do quarto onde Miguel descansava. Carlos refletiu por alguns minutos antes de responder. Não sei se importa se foi escolha ou consequência. O que importa é que ele nos ensinou algo que demoraremos anos para compreender completamente. Que às vezes é preciso esquecer quem éramos para descobrir quem podemos ser. Helena segurou a mão de Carlos, um gesto que havia se tornado natural ao longo daqueles 2 anos. E nós? O que nos tornamos? Nos tornamos uma família, Carlos respondeu. Não da forma tradicional, não do jeito que planejamos, mas uma família mesmo assim. Helena assentiu, pensando em como havia chegado ao hospital naquele primeiro dia como ex-namorada de Miguel e agora era parte integral de uma dinâmica familiar única. Miguel me perguntou ontem se eu ia me casar com você, ela disse, sorrindo. Carlos quase engasgou com o chá que estava bebendo. E o que você respondeu? Helena olhou para ele com aquele sorriso tímido que ele havia aprendido a adorar. Disse que algumas perguntas precisam ser feitas pela pessoa certa, na hora certa. Carlos entendeu a dica, mas também entendeu que tinham tempo, todo o tempo do mundo para descobrir o que seriam uns para os outros. 3 anos depois do acidente, Miguel organizou uma exposição de suas pinturas em uma galeria local. O título da exposição era Memórias Reconstruídas,
Quadros que retratavam a mesma cena pintada 2 vezes, uma versão sombria, carregada de técnica mas vazia de alegria, e uma versão vibrante, tecnicamente mais simples mas transbordando de vida. Carlos observava os visitantes contemplando as obras, muitos deles sem saber a história por trás das telas. É como se ele pintasse a diferença entre existir e viver, comentou uma crítica de arte. Carlos sorriu, percebendo que a mulher havia capturado perfeitamente a jornada de Miguel e a dele próprio. Durante a abertura da exposição, Miguel fez um discurso simples mas profundo. Há 3 anos, sofri um acidente que me fez esquecer partes da minha vida. Muitas pessoas me perguntam se eu gostaria de recuperar todas as memórias que perdi. Minha resposta é sempre a mesma. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher o que levar dele para o futuro. Ele olhou para Carlos e Helena na plateia, seu sorriso iluminando o rosto. Eu escolhi levar amor, perdão e a capacidade de ver beleza nas coisas simples. O resto eu deixei na estrada. A plateia aplaudiu, mas Carlos percebeu que nem todos entendiam a profundidade daquelas palavras simples. Naquela noite, em casa, os 3 se sentaram na sala rodeados pelas pinturas que não haviam sido vendidas, aquelas que Miguel insistiu em manter porque eram memórias importantes. Carlos observou um quadro particular, ele e Miguel ainda crianças, pescando no rio, mas pintado com a técnica adulta e as cores vibrantes da perspectiva atual de Miguel. É assim que você nos vê agora? Perguntou. Miguel assentiu. É assim que sempre deveríamos ter nos visto, não como pessoas feridas pelo tempo, mas como almas conectadas pelo amor. Helena se aconchegou no sofá entre os 2 irmãos, e pela primeira vez em décadas, Carlos se sentiu completamente em paz. Posso contar um segredo? Miguel disse, sua voz assumindo o tom conspiratório que usava quando criança. Carlos e Helena se inclinaram para mais perto, como faziam sempre que Miguel assumia aquele tom. Eu me lembro de mais coisas do que deixo vocês saberem. Lembro da nossa briga, lembro dos anos perdidos, lembro da dor que carregávamos. O coração de Carlos acelerou. Seria que Miguel havia fingido a amnésia parcial todo esse tempo. Mas escolhi não viver nessas memórias. Escolhi focar nas memórias que nos trazem alegria e construir novas memórias que valem a pena guardar. Miguel sorriu, aquele sorriso que havia se tornado a marca de sua nova personalidade. A mente é como uma casa, podemos escolher em quais cômodos passar nosso tempo. Carlos ficou em silêncio, processando a revelação. Então você sabe de tudo. Miguel balançou a cabeça. Sei do suficiente. Sei que perdemos tempo precioso brigando por coisas que não importavam. Sei que você chorou ao meu lado no hospital. Sei que Helena te amparou quando você mais precisava. Sei que vocês 2 sacrificaram suas vidas para cuidar de mim. Ele fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. E sei que o amor que sentimos uns pelos outros é forte o suficiente para superar qualquer coisa, até mesmo a dor que nos causamos mutuamente. Helena também estava chorando agora, impressionada com a sabedoria simples mas profunda de Miguel. O que fazemos com essa informação? Carlos perguntou, ainda tentando processar que Miguel havia escolhido conscientemente sua forma de lidar com o trauma. Miguel se levantou do sofá e trouxe uma tela coberta que estava encostada na parede. Fazemos isso, disse, removendo o pano. A pintura mostrava os 3, Carlos, Miguel e Helena, sentados exatamente como estavam agora, na sala iluminada pela luz suave da lâmpada, cercados por quadros que contavam a história de uma família reconstruída. Mas havia algo mais na pintura. Fantasmas translúcidos atrás de cada um deles, representando quem haviam sido antes do acidente. Sombrios, carregados, isolados. Oramos quem éramos, celebramos quem nos tornamos. Carlos olhou para a pintura e depois para as pessoas ao seu lado, seu irmão, que havia escolhido esquecer a dor para lembrar do amor, Helena. Que havia escolhido perdoar para construir uma nova família. Você planejou tudo isso desde o início? Perguntou, ainda maravilhado com a complexidade da jornada que haviam vivido. Miguel riu, aquela risada pura que havia se tornado o som mais bonito do mundo para Carlos. Não planejei o acidente. Mas quando acordei naquele hospital e vi você chorando ao meu lado, soube que tinha uma segunda chance. Uma oportunidade de refazer nossa história, mas desta vez como deveria ter sido sempre, com amor em primeiro lugar. Carlos ajustava a gravata pela 10ª vez naquele dia, mas desta vez não era nervosismo, era excitação pura. Helena estava do lado dele, vestindo um simples vestido azul que fazia seus olhos brilharem, segurando um buquê de flores pintadas à mão por Miguel.
Vocês têm certeza disso? Miguel perguntou, ajeitando o terno novo que havia comprado especialmente para a ocasião. Casamento aos 50 anos, com testemunha de irmão que tem mente de criança em algumas ocasiões. Carlos e Helena riram. O humor de Miguel havia se tornado mais sofisticado ao longo dos anos, mas mantinha a leveza infantil que tanto amavam. Mais certeza impossível, Helena respondeu, beijando a bochecha de Miguel. Não conseguiria imaginar outro padrinho para nosso casamento. A cerimônia foi simples, realizada no jardim da casa que os três haviam comprado juntos no ano anterior. Uma casa com ateliê para Miguel, escritório para Carlos e jardim para Helena cultivar as flores que inspiravam as pinturas do cunhado. Dr. Miranda estava presente, observando com satisfação médica e pessoal o desfecho extraordinário de um caso que havia marcado sua carreira. Vocês são a prova de que a medicina não explica tudo, ele comentou durante a recepção. Às vezes, o amor é o melhor remédio. Durante a festa, Miguel se levantou para fazer um discurso. Há 5 anos, perdi memórias mas ganhei uma família. Hoje, meu irmão se casa com a mulher que sempre foi parte da nossa história, só que agora oficialmente. Ele ergueu a taça de champanhe, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Carlos me ensinou que irmãos são para sempre, mesmo quando se esquecem disso por um tempo. Helena me ensinou que o amor verdadeiro é paciente o suficiente para esperar e forte o suficiente para recomeçar. E vocês dois me ensinaram que as melhores famílias não são aquelas que nunca se quebram, mas aquelas que se reconstroem com mais amor do que tinham antes. A foto do casamento foi tirada no mesmo local da praia de Copacabana onde, décadas atrás, 2 meninos sorriram para a câmera de sua mãe. Mas desta vez eram 3 adultos que haviam aprendido a ser felizes novamente, cercados por um grupo pequeno mas amoroso de amigos que entendiam que estavam testemunhando algo muito mais profundo que um simples casamento. Era a celebração de uma família que havia sido quebrada, perdida, e finalmente reconstruída de uma forma ainda mais bela que a original. Naquela noite, enquanto Helena dormia no quarto que agora dividia oficialmente com Carlos, os 2 irmãos se sentaram na varanda observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Carlos perguntou, uma pergunta que havia se tornado ritual entre eles. Miguel pensou por alguns momentos antes de responder, como sempre fazia. Me arrependo do tempo que perdemos brigando. Mas não me arrependo do caminho que nos trouxe até aqui, porque nos ensinou o valor do que temos agora. Ele sorriu para Carlos. E você? Se arrepender de alguma coisa? Carlos olhou para o anel de casamento ainda novo em seu dedo, para a casa iluminada onde Helena dormia tranquila, para o irmão ao seu lado que havia escolhido o perdão em vez da dor. Me arrependo de ter demorado tanto para aprender que o orgulho é um preço alto demais para pagar pela razão, Carlos respondeu. Mas não me arrependo de nada que nos trouxe até este momento. Miguel assentiu, satisfeito com a resposta. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, 2 irmãos que haviam percorrido uma jornada extraordinária de separação, perda, reencontro e reconstrução. Carlos, Miguel disse finalmente. Obrigado por não desistir de mim quando eu esqueci quem era. Carlos sorriu, lembrando-se daquela primeira noite no hospital quando havia prometido nunca mais abandonar seu irmão. Obrigado por me ensinar quem eu